tem um ditado que diz: os que não sonham não realizam nada, e os que sonham pequeno realizam menos ainda. Um dos meus primeiros sonhos foi quando eu tinha meus 16 anos. Foi lá para o ano de 1974. Na época não tinha moto. Tinha, mas era muito pouquíssimas pessoas que tinham moto. E eu era de uma cidade muito pequena lá do interior de Minas. E eu tive esse sonho. Eu quero comprar uma moto. E na época a Honda lançou a CB50. Nossa, quem via aquela moto, falava, era a moto. E eu tive, foi o meu primeiro grande sonho adquirir uma moto. Mas eu tinha 16 anos. E meus pais não tinham condição de comprar. Nunca tiveram carro, ainda mais comprar uma moto e dar com o filho. Mas meu pai tinha uma pastelaria lá na cidade. E eu estudava e trabalhava com ele também, eu ajudava ele na pastelaria. Um dia eu tive a oportunidade de ir numa cidade próxima, a uns 150 quilômetros, mais ou menos, São João da Boa Vista. E na hora do almoço, eu entrei numa lanchonete nessa cidade para mim comer um lanche. E quando eu vi assim na lanchonete, hambúrguer. Também não existia hambúrguer na minha época de 15, 16 anos. E foi aonde eu conheci o meu primeiro vidro de ketchup. Eu pedi um hambúrguer e fiquei encantado com aquele lanche redondo que veio com ketchup. O que eu pensei? Falei, pronto, está aí uma solução para mim realizar o meu sonho. E esta foi a grande deixa que eu peguei ali na hora. O que eu fiz? Chegando na minha cidade, eu pedi para o meu pai, pai, vamos fazer um lanche redondo, assim, assado, que eu vi nessa cidade, e o lanche que eu vender, o senhor me dá esse dinheiro para mim realizar meu sonho. E aí aconteceu. Eu consegui fazer o lanche na minha cidade, vender o lanche e comprar uma moto. Eu tenho dito nas minhas palestras sobre realização de sonho. Mas não é a questão de realizar sonhos, tá? E sim, o que se faz para realizá-los? O que nós podemos fazer para realizar nossos sonhos? E geralmente, depois da palestra, chega o pessoal perto de mim e fala assim, mas professor, eu sonho, mas por que eu não realizo? Talvez é questão de entender como fazer para realizar o seu sonho. Essa ideia de visão do sonho não é só minha. É do mundo inteiro, tem essa ideia que se você sonhar, você realiza. Tá? Eu não acredito, tá, que aquele que realmente sonha não consegue. Alguns anos atrás eu comecei a entender por que eu realizava os meus sonhos. E foi a partir daquele primeiro sonho que eu comecei a realmente falar assim, não, eu sei por que eu realizo os meus sonhos. Eu realizei meus sonhos porque eu empreendi. Naquela época, eu tive a audácia de ver alguma coisa diferente que não existia lá
no meu espaço, lá na minha pequena cidade, e levar aquilo lá. Foi aonde eu realizei o meu primeiro sonho. E eu tenho dito em várias palestras que eu consegui realizar todos e mais alguns dos meus sonhos. É aonde o pessoal me pergunta, mas como realizar esses sonhos? Sonhos e empreender andam juntos. Eu considero que sonhos é o combustível e o empreender é o veículo, é o carro. Mas ainda falta o motorista, porque se você não conduz o carro, se você não tem o combustível, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que ser o motorista do seu carro e usar combustível. Voltando, o combustível você já sabe que é o sonho. O empreender é o veículo, é o seu carro. E você tem que dirigir, ir para algum lugar. Como dirigir? É nisso que nós queremos focar. Como que nós vamos dirigir para conseguir realizar nossos sonhos? Eu já disse que sonhos e empreender é a mesma coisa, andam juntos. Então, da mesma forma que quem não sonha não realiza nada, quem não empreende também não realiza nada. Não realiza nada na vida pessoal, não realiza nada na vida afetiva e muito menos na vida profissional. Vou te dar um exemplo. Quando jovem, você está afim de uma menina. Se você não fizer nada para conquistá-la, você vai perder. A fila anda. Né? Então é isso daí. Você tem que empreender para conquistar alguma coisa. Quem empreende, incomoda. Você incomoda amigos, você incomoda o seu chefe. Se teu chefe tiver menos empreendedorismo com você, você está na rua. Por quê? Porque ele tem medo, porque quem empreende vai longe, vai mais um pouco na frente. Então, se você na tua vida profissional, no seu emprego, se você tiver empreendedorismo, o teu chefe vai ficar com medo de você. Então, vamos entender por que não é interessante você empreender. Bom, vamos lá. Quantos empregados existe e quantos patrões existe? A quantidade de empregado, superiormente falando, é muito maior do que os que são donos. Então, um dos primeiros fatos para você não empreender é que o mercado exige que você seja empregado. Um outro detalhe interessante é o seguinte: quando nós estudamos, os nossos pais já diziam, o meu filho vai estudar para arrumar um bom emprego. Está aí um outro detalhe de empreendedorismo. Ninguém vai falar assim, meu filho vai estudar para ser empreendedor. Meu filho vai estudar para ser inteligente. Não, meu filho vai estudar para arrumar um bom emprego. E antigamente, bom emprego significava segurança. Um outro detalhe que eu tenho também falado nas minhas palestras. Segurança de um bom emprego, acabou. Hoje acabou. Segurança é você abrir o seu próprio negócio, é você empreender e correr atrás. O empreendedorismo não requer nenhum talento, apenas vontade. Vontade e
mentalização. É um outro detalhe que eu venho falando muito nas minhas palestras. E o pessoal fala o seguinte: mas João, eu mentalizo e não consigo conquistar nada. E eu falo, conquistar, tem que ter sonhos, e conquistar esses sonhos tem que haver mentalização. Mas o que é essa mentalização que eu falo muito pro pessoal? Não, mas você não tem mentalização. É o seguinte, vamos comparar mentalizar com vapor. Quanto de vapor você precisa ter para gerar uma gota d'água? Tem que haver muito vapor. Tá? E a mentalização não é eu mentalizar, puxa, eu quero conquistar uma casa, um apartamento excelente. Não, eu tenho que ter como a gente diz, o engenheiro diz, um arquétipo. Eu tenho que planejar, eu tenho que mentalizar, eu tenho que colocar isso no papel. Eu não acredito que não há nada sem ter um arquétipo que é bom ou que dê certo. Nós temos o maior exemplo de uma coisa que não dá certo sem um arquétipo, são as favelas. As favelas não têm planejamento, não existe um arquétipo para isso. E para realizar os nossos sonhos, nós temos sim que mentalizar. E mentalizar muito. Nós temos que, depois de mentalizar, nós temos que colocar no papel. Porque se a gente não colocar isso... Então, resumindo, olha, nós temos o nosso sonho, que é o nosso combustível. Nós temos o nosso carro, tá? Que é o nosso empreendedorismo. E nós temos esse conjunto, o arquétipo, quer dizer, nós temos que ter a direção. Aí sim nós vamos conseguir realizar nossos sonhos. Pessoal, então é isso que eu tenho que falar para vocês sobre a maneira de como nós podemos tratar e a maneira de como nós podemos realizar nossos sonhos. Todos têm sonhos. Poucos criam o empreendedorismo, que é o veículo para você realizar os sonhos. E quando você cria o empreendedorismo, você tem que criar o arquétipo para poder dirigir e chegar aonde que você quer esses sonhos. Te desejo de todo o coração que você, a partir dessa pequena palestra aí, que você realize seus sonhos. Muito obrigado. Why, oh why can't I